Salve, salve, pessoal. Boa noite a todos que estão aí conosco. Galera que está no YouTube, também quem está acompanhando a gente pelo Instagram. Satisfação imensa estar com vocês aqui nessa aula de hoje. Uma aula onde a gente vai trazer para vocês um pouco sobre o planejamento, o famoso PCA, dentro do âmbito das câmaras municipais. A gente olhar para esse instrumento de planejamento pensando na realidade do Poder Legislativo Municipal, que todos nós sabemos, principalmente quem lida com Câmara Municipal, que é uma situação tanto quanto complexa, né, na realidade, porque nós não temos, via de regra, um setor de planejamento dentro das câmaras municipais e quando tem, ele não é tão estruturado para pensar um planejamento de longo prazo como a 14.133. Sejam todos muito, muito bem-vindos, pessoal. E aí, a gente já vai começar o nosso conteúdo aqui para que vocês possam aproveitar ao máximo esse tempo que a gente tem para conversar sobre os pontos críticos na elaboração do PCA. Claro que antes de falar efetivamente sobre os pontos críticos e sobre a elaboração, a gente vai fazer uma introdução, a gente vai entender um pouquinho sobre esse instrumento de planejamento, a gente vai olhar e tentar entender quem tem o dever legal, né, de elaborar o PCA, qual que é o nosso papel enquanto servidor público, ou enquanto agente público dentro da Câmara Municipal na elaboração dessa peça, desse instrumento de planejamento. É obrigatório ou não elaborar PCA? É uma coisa que a gente vai aqui responder também. E o que a gente precisa considerar quando nós estamos regulamentando o PCA, quando a gente está regulamentando o artigo 12, inciso 7º, lá da Lei 14.133 de 2021. Antes de eu começar, só um recadinho para vocês. O material desta aula, pessoal, ele vai ser entregue somente para quem comentar PCA na publicação do convite desta live, lá no carrossel do Instagram. Então, vai estar fixado no perfil do Instagram do Licita Clube. Você entra no Instagram, vai lá em @olicitaclube e comenta PCA, e aí você recebe da nossa equipe o material que eu preparei para essa aula. Então, além de falar aqui, de trazer oralmente alguns pontos para vocês, eu também preparei o material escrito para compartilhar com os senhores e com as senhoras, certo? O objetivo aqui, a base, né, dessa nossa conversa de hoje é auxiliar vocês no âmbito de Câmara Municipal a elaborar um PCA. Obviamente que a gente não consegue aqui dar todo o passo a passo, trazer todas as minúcias, todos os detalhes, mas o objetivo principal é começar a trazer algumas orientações gerais, algumas orientações básicas para que vocês possam elaborar o plano de contratação dentro da realidade de Câmara Municipal, considerando-se as principais dificuldades aí enfrentadas durante a fase de planejamento do orçamento do Legislativo Municipal, que a gente sabe que é um tanto quanto complexo, não só do ponto de vista prático, mas também na sua construção documental. Então, o que nós vamos ver hoje? Eu já antecipei para vocês quem tem o dever legal de elaborar o PCA, qual é o papel do servidor, do agente, né, que atua em compras e contratações na elaboração desse instrumento de planejamento. O PCA é obrigatório ou não e como a gente regulamenta, o que a gente precisa considerar ao regulamentar o PCA. Todos nós sabemos que tanto governança quanto planejamento, essas duas palavras, elas surgem aí com muita força dentro da 14.133. E por que dentro da 14.133, dentro da nova lei de licitações e contratos, essas duas palavras aí surgem com tanta força? Porque esses dois instrumentos, governança e planejamento, eles são a pedra fundamental, são pedras fundamentais aí para eficiência de qualquer processo licitatório, de qualquer processo de compra. Então, consequentemente, se a gente tem um bom instrumento de governança, um bom instrumento de planejamento, a gente faz um bom uso dos recursos públicos. E a gente sabe que a 14.133, ela vem com esse viés, ela vem com uma força muito grande de se fazer um bom uso do recurso público. Prova disso é a própria forma de fazer pesquisa de preço. Nós tínhamos uma ideia lá no regime licitatório anterior, lá no regime da 8666, de que era preciso sempre comprar aquilo ou contratar aquilo que tivesse o menor preço. Então, lá no regime licitatório anterior,
a ideia era de menor preço. Com a 14.133, fica firme a ideia de melhor preço. Então, o novo regime licitatório, a nova lei de licitações, ela busca que nós façamos boas compras, boas contratações, com o melhor preço. E o melhor preço não necessariamente é o menor preço. Então, vocês já devem ter ouvido falar, professora Merielle, professor Bruno, também a professora Renata, quando nós trazemos essa conversa sempre aqui às quintas-feiras, a gente traz o foco da 14.133 no melhor preço. E como é que nós conseguimos buscar o melhor preço? Fazendo um bom uso do recurso público. E eu preciso de ferramentas para fazer esse bom uso. Duas delas, governança e planejamento. Nós não vamos aprofundar aqui sobre a governança, mas a gente vai falar bastante do planejamento. E nós sabemos também, por outro lado, que é exatamente esses dois institutos, esses dois instrumentos, governança e planejamento, que são exatamente os dois institutos mais negligenciados na rotina da administração. Os dois institutos mais negligenciados na rotina da administração. E agora eu estou dizendo da administração como um todo. Quando nós olhamos para a administração pública municipal, nós podemos afirmar, sem medo de errar, que o planejamento ele encontra dificuldades de ser executado não só quando a gente trata de Câmara Municipal, mas também quando a gente trata de Prefeitura Municipal. Mesmo prefeituras de médio e grande porte costumam ter aí setores de planejamento que, na prática, se mostram bastante falhos, né? Então, o planejamento, como uma ferramenta do dia a dia, como um instrumento diário do gestor público, ele ainda não foi muito bem incorporado pelas gestões municipais. Nós vemos o governo federal e os governos estaduais já trabalhando um pouco melhor com essa ferramenta, com esse instrumento, que é o planejamento, mas nós percebemos a grande dificuldade prática, a grande dificuldade diária que as administrações públicas municipais, e aí tanto prefeitura, como principalmente as câmaras, de utilizar essa ferramenta no dia a dia, de colocar isso em prática. É muito claro que não está na cultura, né? Não está ali dentro da rotina e do próprio sentimento do gestor, da própria forma de gerenciar do gestor e do servidor público, a ideia de que o planejamento é uma peça fundamental para a gente conseguir fazer um bom uso dos recursos públicos. Quando a gente pensa em planejamento, a execução do planejamento ela vai trazer tanto aspectos positivos, se ela for uma boa execução, quanto aspectos negativos, se ela for uma execução ruim, né? Porque se a gente tem uma má utilização do planejamento ou um planejamento mal feito, a gente vai comprar de forma fracionada, a gente vai acabar fazendo dispensa onde deveria fazer uma licitação. Nós podemos incidir até no pagamento de valores mais altos por um mesmo bem ou um mesmo serviço, por ter comprado aquilo numa quantidade menor, quando na verdade a gente precisava de uma quantidade maior. Então, as falhas no planejamento, elas vão, no fim, gerar o mau uso do dinheiro público. E é isso que os tribunais de contas têm tentado impedir, criando uma fiscalização e criando também uma certa pressão para que as câmaras, as prefeituras, os órgãos públicos em geral, eles façam o PCA, eles elaborem o plano de contratação anual como uma ferramenta que junto, ali ao lado da lei orçamentária anual, ao lado do plano plurianual, ao lado da lei de diretrizes orçamentárias, venha compor o grupo de ferramentas e de instrumentos de planejamento municipal.